Project and Systems Podcast. Muitos me perguntam sobre certificações. Quais os reais valores que elas possuem, para que servem, qual adquirir, como adquiri-las. Eu posso falar um pouco de 3 delas e algumas relacionadas. São elas PMP, do PMI, CZEP, do Incose e Scrum Master, da Scrum Alliance. Bom, primeira coisa é que certificação não é atestado de competência. Ela simplesmente demonstra que você tem um interesse por aquele assunto, que você passou por um teste e para fazer isso você teve que estudar bastante aquele assunto, que você testou experiência naquele assunto para um instituto reconhecido da área. Se for o caso, né? Algumas certificações exigem que se demonstre experiência prévia. E também que você se mantenha atualizado naquele assunto, porque as certificações exigem que você demonstre que continua envolvido com aquele tema, para poder manter essa certificação. Isso é a realidade. O mercado, o seu empregador, não necessariamente tem essa visão. E pode ser que ele tenha uma perspectiva mais simplista e pense, esse não tem certificado, aquele tem. Então, eu vou escolher aquele. Isso pode parecer ruim, mas também pode ser visto como um incentivo para se certificar, né? Um diferencial perante os outros. Se o seu caso não é de mudança de trabalho, se pretende continuar na sua empresa, o valor da certificação, além do primeiro que eu comentei, né, que é se aprofundar num assunto para você virar um melhor profissional, é um pouco mais sutil. Então, existem empresas que trabalham com planos de carreira e pode ser que você receba uma premiação salarial por ter adquirido uma certificação. Mas não é o mais comum. O mais comum é que a partir do momento que você começa a demonstrar interesse, demonstrar posicionamento sobre aquela área, que passam a perceber que você consegue agregar naquele assunto, que passam a saber que você possui a certificação, que passam a fazer publicidade do seu currículo para conseguir vantagens competitivas, aí que sutilmente você consegue o retorno em, digamos, capital profissional. Bom, falando um pouco sobre as certificações, começando pela PMP, ou Project Management Professional, do PMI, do Project Management Institute, com certeza é a mais famosa entre elas, aí, com milhares de membros pelo mundo afora, e também é a mais conhecida. O gerenciamento de projetos vem tendo o seu valor cada vez mais percebido em várias áreas de atuação. E está, sim, se tornando uma certificação necessária para quem quer crescer na carreira de projetos. Geralmente, um MBA em gerenciamento de projetos é a porta de entrada, né, para estudos mais avançados nessa área. Porque esse tipo de curso não está preocupado apenas com a certificação, mas sim em dar uma bagagem prática e acadêmica na área de projetos. Bom, mas para se conseguir a certificação, o primeiro passo é se associar ao PMI, pagando uma anuidade. Eu até acho que existe como se certificar, pagar pelo processo de certificação sem virar associado ao PMI. Mas, na minha opinião, não faz muito sentido isso, né? Primeiro, porque se filiando, o seu desconto praticamente empata com o valor de quem não se filia. E também porque ter o certificado sem continuar acompanhando o que a entidade tem para oferecer, não faz sentido, né? Passa a ser só um papel mesmo, mostra que o profissional não está interessado na área e só está buscando um diferencial perante a concorrência, mas passa a ser um diferencial vazio, sem valor. Bom, então após se associar ao PMI Internacional, você pode pagar mais um valor relativamente pequeno e se filiar ao seu capítulo. Então, ao PMI São Paulo, ao PMI Goiás, etc. O legal disso é que você passa a ter desconto nos eventos no seu capítulo. Por exemplo, o Congresso PMI São Paulo, sendo sócio do PMI São Paulo, você consegue participar desse congresso e realizar uma pontuação que praticamente mantém a sua certificação ao longo dos anos. Bom, continuando no caminho, então você entra no processo de certificação. A primeira etapa é você comprovar sua experiência na área. Então não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente é diploma, descrição dos projetos que participou, carga horária em treinamentos e por aí vai. A princípio isso é feito por formulários, por preenchimento na web. Mas existe uma auditoria do PMI na qual você pode ser sorteado para ter que comprovar esses dados com cartas de referências e outras documentações. No caso ainda da pessoa não ter a experiência, né, para se comprovar, para poder realizar a prova
de PMP, existe também a certificação CAPM, que é a Certified Associate in Project Management. Então, após esse processo, você agenda para realizar a prova, que é presencial. A prova do PMP ou do KPM também, que é a mesma prova, não é uma prova fácil. É necessário sim uma preparação ao longo de alguns meses aí. Existem cursos de preparação para quem preferir, mas é um custo considerável. A grande referência de estudo, além do PMBOK, é o livro da Rita Mukherjee, que é chamado PMP Exam Prep, que existe a versão em português também. Esse livro é bem didático, ela é focada nos principais casos que costumam cair na prova, cheio de questões para você avaliar se já está pronto para poder fazer a sua prova. Essa prova é de 4 horas, o tempo pode parecer grande, mas não é muito farto, muitos têm problemas em realizar a prova no tempo, então vale a pena se preparar bem. Após certificado, de 3 em 3 anos, você tem que comprovar que continua se aprofundando no assunto, né? Você faz isso através de cursos, congressos, livros, trabalhando em projetos. E esses pontos, que geralmente equivalem a 1 hora de dedicação, são chamados de PDU. E eles têm que ser distribuídos ainda em algumas áreas de conhecimento, que é em 3 áreas, que se divide em técnica, liderança e negócios e estratégia. Bom, para o podcast não ficar muito extenso, eu vou dividi-lo em 2 e no próximo vamos continuar falando sobre as outras certificações, a CISEP e a Scrum Master. Até mais!